Boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, dar continuidade à nossa revisão. Hoje é a nossa última aula dessa revisão de algumas funções elementares, tá? Uns conceitos iniciais, e o nosso curso, na verdade, começa na próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre limites, tá? Continuidade, funções, entender um pouquinho mais sobre esses conceitos que são um tanto inovadores para a gente, tá? Mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Vocês vão entender. Tá, então vamos lá, vamos definir agora, relembrar, na verdade, né, as funções exponenciais e logarítmicas. Depois a gente introduz as hiperbólicas, que eu imagino que vocês não conheceram no ensino básico, tá? Então, começando pela função exponencial, que é toda função que pode ser dada da seguinte forma, tá? Toda função de R em R, escrita por f de x igual a elevado a x, daquela forma, com as seguintes condições: o a tem que ser maior que 0 e o a tem que ser diferente de 1. Toda função desse tipo, ela é chamada de função exponencial, tá? Onde esse a é a chamada base dessa operação de exponenciação aí, ok? Observem que eu estou tomando o domínio dessa função como todos os reais, e o contradomínio, como é natural para as funções reais, são todos os reais também. Tudo bem? Essas condições aqui são as chamadas condições de existência da função da potência, tá? Só faz sentido essa contínua quando a é maior que 0 e diferente de 1. Porque se aqui for 1, vai ficar 1 elevado a x, que é 1. Teria uma função constante, nem seria uma função exponencial, né? Se o a for negativo, nós poderíamos ter problemas. Por exemplo, se eu tiver assim a igual a menos 2, né? Então imagina essa função aqui, f de x igual a menos 2 elevado a x. Será que isso aqui está bem definido para x real? A resposta é não, tá? Isso aí não está bem definido. Isso não vai fazer sentido em todos os reais. Porque pega, por exemplo, x igual a 2. Vamos pegar f de 2. No f de 2, isso aqui faz sentido, porque menos 2 ao quadrado é 4. Tá? Mas pega x igual a meio, por exemplo. Isso aqui vai ser menos 2 elevado a meio. E quanto que é menos 2 elevado a meio? Lembrando que como aqui é meio, eu posso reescrever isso aqui como raiz quadrada de menos 2. Isso aqui não existe nos reais. Certo? Então não vai estar bem definido para todos os reais. Vou ter uma infinidade de valores de x que essa conta aqui não vai fazer sentido. Tá? Então a gente precisa que a base sempre seja maior que 0 e também seja diferente de 1, para que isso faça sentido. Tá bom? Com essas condições, essa função ela vai estar bem definida em R. Tá? E aí vocês devem lembrar o significado dessa potência aqui, né? A elevado a x. Por exemplo, se x for um número natural, então a elevado a esse número natural é você pegar o a e multiplicar pelo a quantas vezes forem esse número natural. Por exemplo, a elevado a 10 é a vezes a vezes a vezes a 10 vezes, tá? Se esse x for um número racional do tipo m sobre n, com mn
inteiros, n diferente de zero, então isso aqui eu posso reescrever como isso, né? Isso aqui é a raiz de índice n de a elevado a m. Então está bem definido isso aí também, né? Quando for um racional, né? Quando for um inteiro, por exemplo, a elevado a menos n, isso aqui é o mesmo que 1 sobre a elevado a n. Lembra? Tá? Quando for um natural, isso aqui é n natural. Isso aqui mn. Vou pegar inteiros. N tem que ser diferente de zero, obviamente. Tá? Isso aqui a elevado a n é o mesmo que a vezes a n vezes. Quando esse n for natural. Então, tem os naturais, tem os inteiros, tem os racionais. Agora, quando for irracional, por exemplo, o que é A? Só um exemplo, tá? O que significa 2 elevado à raiz quadrada de 2, né? Aí, a gente não tem, no ensino básico, assim, a gente não tem uma ideia muito precisa do que é isso, né? Quanto é que é isso, né? O que significa 2 elevado à raiz de alguma coisa? Ou seja, o que significa a elevado a x quando x for irracional? Tá? Para isso fazer sentido, nós precisaríamos de uma ideia, que é a ideia por trás de limite, que é o próximo conceito que a gente vai estudar, tá? Mas a gente pode entender isso aqui como uma aproximação. Por exemplo, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, alguma coisa, né? Então, esse raiz de 2, isso aqui está entre 1,4 e 1,5. Então, eu posso dizer que 2 elevado à raiz de 2 está entre 2 elevado a 1,4 e 2 elevado a 1,5. Isso aqui, 1,4 e 1,5 são números racionais. Então, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido. E aí eu posso ir melhorando essas aproximações, tá? Nesse sentido, nesse contexto, esse número faz todo sentido, como a gente vai ver. Só que aqui tem uma ideia de limite já por trás, tá? Então a gente vai guardar esse caso aqui para mais à frente, para a gente falar sobre isso, tá? Mas, enfim, essa operação a elevado a x com x real está bem definida. E isso define uma função, que é a chamada função exponencial. Quando a base A for um número maior que 1, essa função exponencial ela vai ser uma função crescente, tá? O gráfico dela é mais ou menos assim, ó. Isso aqui quando a base for maior que 1. F de x igual a A elevado a x é crescente. Quando a base for menor que 1, e por definição a base tem que ser maior que 0, né? Isso aqui A tem que ser maior que 0, ó. Então a função f de x igual a A elevado a x, ela vai ser já decrescente. O gráfico dela vai ser mais ou menos assim, ó. Isso aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1. Tá? Então esses são os gráficos das funções exponenciais do tipo A elevado a x, apenas A elevado a x, tá? Sem mais nenhuma constante. Quando A for maior que 1, ela é crescente. Quando A for menor que 1, ela é decrescente. Tá bom? Observe que esse gráfico ele nunca encosta o eixo x. Por quê? Porque se em algum momento ele encostasse, ele interceptasse o eixo x, esse valor de x onde ele encostaria seria uma raiz da função. Ou seja, eu teria que existir um x, e quando eu substituísse esse x aqui, essa potência daria 0. E tem algum x que faz com que isso aqui dê 0? Não. Tá?
A elevado a x nunca dá zero. Com A bem definido, com A maior que zero e diferente de 1, isso aqui nunca vai dar zero. Tá bom? Então essa curva, ela, na verdade, se você vier andando para cá para a esquerda ou para lá para a direita, ela vai se aproximando cada vez mais do eixo, mas nunca encosta no eixo. É uma coisa, a priori, assim, meio contraintuitivo, né? Como é que tem uma coisa que vai se aproximando cada vez mais, mas nunca chega lá, né? Mas é exatamente essa a ideia, tá? Então essas daí são as funções exponenciais, tá? Nós temos algumas propriedades da potência, as propriedades lá do ensino básico, lá do fundamental, na verdade. Bota aí o slide, por favor, que vocês já viram, tá? Que são essas aí, né? Tenho a elevado a x mais y é o mesmo que a elevado a x vezes a elevado a y, tá? Então, observe que uma potência aqui com expoente no formato de soma se transforma em um produto de potências de mesma base, né? Aqui, quando o expoente é negativo, uma subtração, aqui eu posso transformar numa divisão, né, de potências de mesma base. Quando aqui é um produto, aí a gente tem a potência de potência, a elevado a x elevado a y. Quando aqui o x é negativo, eu posso inverter essa base, 1 sobre a elevado a x. Né? Isso aqui, quando o mn são inteiros, né, eu tenho uma potência racional, então transformo nisso, que eu já falei anteriormente. Isso aqui, se x for menor que y, então a elevado a x é menor que a elevado a y quando a é maior que 1, e o inverso quando a estiver entre 0 e 1, e é daí que vem essas ideias, né, de crescimento e decrescimento da função. Porque se o a for maior que 1, e eu pego dois pontos, pego um ponto aqui, ó, x menor que um ponto y. Vou chamar de x1, só para não confundir esse y com esse, vou chamar isso aqui de x1 e isso aqui de x2. Então, se a for maior que 1, por exemplo, pega o a igual a 2. Aí pega x1 igual a, sei lá, 3 e esse igual a 4. Então, 2 a terceira é menor que 2 a quarta. E isso vai valer para quaisquer valores x1 e x2, sendo x1 menor que x2. Então, essa função vai crescendo. As imagens dessa função vão crescendo cada vez mais. E acontece o inverso quando a estiver entre 0 e 1. Né? Por exemplo, se o a for meio, né? Então meio ao quadrado e meio à terceira, por exemplo, a meio, então está bem aqui, ó, que é 2 e aqui é 3. Então esse cara aqui é maior que esse. Essa imagem aqui, meio elevado ao quadrado, estou falando se o a for meio, tá? Como exemplo. Então meio ao quadrado tem que ser maior que meio à terceira, porque a base é um número entre 0 e 1. Então, nesse caso, a função vai decrescendo. Bom? Então, essas são as ideias, são os gráficos das funções exponenciais crescente e decrescente. Tudo bem? Tá? Tá. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esboce o gráfico da função f de x igual a 3 menos 2 elevado a x. Tá? Como que vai ser o gráfico dessa função 3 menos 2 elevado a x? Vamos olhar, vamos tentar fazer o que a gente fez para as funções trigonométricas, tentando esboçar um gráfico a partir do original. O original aqui é você lembrar, você perceber quem é essa função aqui, ó, y igual a 2 elevado a x, que é uma função desse tipo, sendo que o a é 2, tá? Como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai ser uma curva como essa. Tudo bem? Tá? Agora, quando eu multiplico essa função por menos 1, que tem uma constante aqui igual a menos 1, o que acontece com o gráfico dessa função? Ele reflete o gráfico em torno de qual eixo? Do eixo x. Então, o gráfico inicial, ele era assim, ó.
Essas transformações nós falamos na aula passada, quando nós falamos sobre funções trigonométricas, tá? O gráfico da função exponencial 2 elevado a x é essa daqui, ó, que eu estou colocando de pontilhado de amarelo, tá? Quando eu pego esse 2 elevado a x e multiplico por menos 1, aí esse menos, ele faz esse gráfico ser refletido em torno do eixo x. Então ele vai ser assim agora, ó. Como se isso aqui fosse um espelho. Tudo bem? Então esse aqui é o gráfico da função menos 2 elevado a x. Só que agora eu quero o gráfico da função 3 menos 2 elevado a x. O que esse 3 vai fazer? O que o 3 faz? Desloca para onde? Para cima. Quantas unidades? 3 unidades. Então, se esse ponto aqui era 1, né? Então, refletindo, aqui é menos 1. Então, ele vai subir 3 unidades. Esse ponto aqui e todos os outros sobem 3 unidades. 1, 2, 3. Então, ele vai passar bem aqui no 2. E observe que essa curva, ela se aproxima da reta x. Então, essa nova curva, ela vem assim, ó. Ela se aproxima de qual reta agora? Da reta y igual a 3. Dessa reta bem aqui que eu vou colocar pontilhado, ó. Passando bem aqui no 3, tá? Então, eu vou apagar as outras funções para não ficar poluído. Nosso gráfico, tá? Então, essa agora curva aqui, essa daqui é o gráfico da função f, tá? Função 3 menos 2 elevado a x, tá? Aqui vai aparecer melhor para vocês, tá? Aqui é o gráfico da original, 2 elevado a x. Aqui, quando eu multiplico por menos 1, a função reflete em torno do eixo x. E quando eu acrescento essas 3 unidades, o gráfico sobe 3 unidades, tá? Todos os pontos sobem 3 unidades. Então, essa daqui é a curva, é o gráfico da curva 3 menos 2 elevado a x. Tudo bem? Ficou claro? Então, observe a importância de vocês conhecerem o que cada fator desse faz com a função. Porque a gente, através desse conceito, a gente consegue esboçar gráficos de funções só olhando para esses fatores. Aqueles fatores A, B, M, N, que a gente falou lá das funções trigonométricas da aula passada. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Não? Posso para a próxima? Então, olha a próxima. Determine o domínio dessas funções aí. Observe que essas funções aí são exponenciais com uma base que é uma letra ali, né? Uma letra E. Vocês lembram o que é aquela letra E? Número de Euler, né? Esse aqui é o número de Euler. Eu acho que Euler é com 2 L's, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Tá? Essa constante aqui, ela é um número irracional, um número transcendental, aproximadamente igual a 2,7, 1, 8 e assim vai, se eu não me engano. Se eu não me engano, são essas 3 primeiras... 7, 1, 8, 2, 8, alguma coisa, tá? Aparece muito isso aqui quando você trabalha matemática financeira, quando você trabalha logaritmos naturais, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas é um número real, então eu posso definir uma função do tipo f de x igual a e elevado a x. Posso definir uma função do tipo f de x igual a π elevado a x, porque esses números, eles são números reais, satisfazem a condição do A, né? O A sendo igual a eles, é maior que 0 e diferente de 1, então está bem definida essa função. Apesar de que, para a gente, nós não somos calculadoras, né?
difícil a gente trabalhar, ver valores aproximados para essas potências, mas está bem definido e está tudo bem, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu quero, neste exemplo, vamos ver lá o exemplo, bota lá de novo para a gente, por favor. Eu estou te dando a função f de x igual a 1 menos z elevado a x quadrado sobre 1 menos z elevado a 1 menos x ao quadrado, e estou querendo qual é o domínio dessa função. E aí vamos lá, gente, isso aqui é um quociente, né? Uma função quociente. Aqui em cima eu posso colocar qualquer valor aqui real de x, essa conta vai fazer sentido. E aqui embaixo, inicialmente também, só que eu não posso, como isso aqui é uma função quociente, eu não posso ter divisão por zero. Então a gente pensa assim, o domínio dessa função, eu posso colocar qualquer valor real, menos os valores em que fazem com que esse denominador dê zero. Então eu vou procurar quais são esses valores, os valores que fazem com que 1 menos z elevado a 1 menos x ao quadrado seja igual a zero. E aí eu retiro esses valores dos reais, e esse vai ser o domínio da minha função, tá? Então isso aqui eu posso escrever assim, ó, 1 vai ser igual, passa para lá, e elevado a 1 menos x ao quadrado. E isso aí é uma equaçãozinha exponencial. Vocês devem lembrar que para a gente tentar resolver equações exponenciais, nós precisamos tentar igualar as bases dessas equações, dessa equação, desculpa. Como aqui eu já tenho a base e, então tenho que reescrever esse 1 como uma potência de base e. Né? E a maneira de eu escrever isso aqui como uma potência de base e é e elevado a zero. Tá? E elevado a zero. Lembrando que a elevado a zero é 1, né? Então isso aqui é e elevado a zero. Vai ser igual a e elevado a 1 menos x ao quadrado. E como essas bases são iguais, isso é uma equação, então os expoentes são iguais. 0 tem que ser 1 menos x ao quadrado. E, portanto, x ao quadrado tem que ser 1. E, portanto, x tem que ser mais ou menos raiz quadrada de 1. E, portanto, x tem que ser mais ou menos 1. Então, nesses dois valores, o denominador dá zero. Então, eles não podem pertencer ao domínio da função. Então, quem é o domínio da função? Todos os reais menos 1 e 1. Tá certo? Tá certo isso que eu escrevi? O que está errado? Chaves. Eu tenho que indicar o conjunto dos pontos 1 e menos 1. Se eu colocasse lá o parêntese ou o colchete, eu estava indicando que era um intervalo entre definido de menos 1 até 1. E aí nesse intervalo tem infinitos pontos. Está errado. Isso aqui indica conjunto formado pelos pontos menos 1 e 1. Então eu tiro esses dois números dos reais. Qualquer outro número real, com exceção do menos 1 e 1, estão no domínio da função. Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Pronto. Então é isso, tá? Próxima. A próxima função, a outra função, é 1 mais x sobre e elevado a cosseno x. Ixi, professor, agora o senhor meteu uma trigonométrica ali junto com uma exponencial, mas essa aí é mais fácil. Novamente, isso aqui é uma função quociente, em cima não tenho problema algum, embaixo eu não posso, o denominador não pode zerar. Então, e elevado a cosseno x, eu tenho que procurar quais são os valores de x que fazem com que e elevado a cosseno x dê zero. Quais são? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Se fosse só cosseno x, aí tem valores que dá zero. Mas mesmo nesses valores em que o cosseno dá zero, e elevado a zero é 1. Na verdade, essa potenciação aqui, essa potência nunca dá zero. Pode pesquisar aí, qualquer valor, isso aí nunca dá zero. Tá? Então não existe x real aqui, ó, que faz com que
essa equação aqui dê zero. Ou seja, se isso aqui nunca dá zero, qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Qualquer valor real eu posso colocar aí, porque nunca o denominador vai dar zero. Então, o domínio dessa função aqui são todos os reais. Tá bom? Ficou claro? Tá? Pronto. Bom. Beleza. Eu trouxe aqui umas equaçõezinhas exponenciais, só para a gente não esquecer disso, tá? Vocês fizeram muito isso aqui lá no primeiro ano do ensino médio, né? 2 elevado a menos x quadrado menos 2x mais 5 igual a 4. Como é que eu resolvo isso aqui? Tenho que igualar as bases, né? Como aqui a base é 2, eu tento transformar isso aqui numa potência de base 2, e a maneira que eu tenho para fazer isso é escrevendo 2 ao quadrado. E como essas bases são iguais, então os expoentes precisam ser iguais. Então eu venho que menos x quadrado menos 2x mais 5 tem que ser igual a 2, esse 2 aqui do expoente. E aí vocês resolvam, vocês podem resolver essa equação do segundo grau, que eu não vou resolver, tá bom? Vocês sabem resolver a equação do segundo grau, né? Então é isso, tudo bem? O item B, dois elevado a 2x igual a 12 vezes 2 elevado a x menos 32. Essa aí, vocês sabem como resolve? Porque do jeito que está, eu não consigo escrever como as anteriores, né? Bonitinha, uma base elevada a um expoente igual a mesma base elevada a um expoente. Né? Como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação? Vocês lembram? Como é? Tu mesmo. Fala aí. Chamar 2 elevado a x de y e reescrever a equação em termos de y, né? Muito bem. Porque aqui, ó, essa equação, 2 elevado a 2x é o mesmo que 2 elevado a x ao quadrado, concordam? Porque aí usa a propriedade potência de potência. Vou jogar isso aqui para lá, ó. Menos 12 vezes 2 elevado a x mais 32 igual a 0. Então, se eu chamar agora 2 elevado a x de y, eu reescrevo isso aqui como y ao quadrado menos 12y mais 32 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Aí você vai achar as raízes dessa equação, você vai achar os valores de y. Se eu não me engano, esse y aqui vai ser 8 e 4. Soma 12, produto 32. Então essas são as raízes. Aí, como 2 elevado a x é y, então você faz 2 elevado a x igual a 8. De cabeça, quanto que tem que ser o x? 3. Aí depois você faz 2 elevado a x igual a 4. Então quanto que tem que ser o x? 2. Pronto, então as soluções são 2 e 3. Sacou? Tudo bem? Então treinem essas equaçõezinhas exponenciais, tá? Que vez ou outra a gente precisa resolver essas coisas. Tranquilo, galera? Deu para relembrar um pouquinho aí de função exponencial que vocês viram já? Sim? Tudo bem? Bom, olha só. A função exponencial f de x igual a elevado a x, onde o a tem que ser maior que 0 e o a tem que ser diferente de 1. A gente definiu ela de R em R. E o gráfico, vou pegar a crescente apenas, tá? Apenas a exponencial crescente. O gráfico dela foi assim, né? Lembrando que eu estou adotando domínio real e contradomínio real, obviamente. Pergunta. Essa função, do jeito que ela está aí, ela é injetora? É injetora? Sim. Tá? Pontos diferentes de domínio possuem mesma imagem.
ela é sobrejetora? Não. Porque quem é a imagem dessa função? Vamos ver aí. Vamos ver se vocês estão afiados. Me digam lá como é que eu escrevo a imagem dessa função f. De 0 a mais infinito. Mas como é que eu vou escrever esse domínio? Aberto em 0, porque o 0 não está, o gráfico não encosta no eixo x. Então o 0 não entra. Aberto em 0 até mais infinito. Essa aqui é a imagem da função. Se eu quiser, eu posso escrever assim também, ó, R mais asterisco. Que significa que eu estou tirando o zero, o asterisco tira o zero dos reais, e eu estou só no R+. Então, estou nos reais positivos, com exceção do zero. Tá bom? Alguma dúvida? Então, essa função, definindo ela de R em R, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Portanto, ela não admite inversa, porque ela não será bijetora. Mas se nós adotarmos o contradomínio dela, se nós definirmos ela assim, ó, f de R em R mais asterisco. Se nós definirmos o contradomínio como a imagem dela, aí ela é sobrejetora. Concorda? E como ela já era injetora, então ela passa a ser bijetora. Então, a função f de R em R, R em R mais asterisco, dada por f de x igual a a elevado a x, com a diferente de 0 e a maior que 0 e a diferente de 1, ela é bijetora. Logo, admite inversa. E aí nós vamos definir a inversa dessa função. Lembrando que como o domínio da f é os reais e o contradomínio ou a imagem dela é os reais positivos com exceção do zero, quem é o domínio da inversa dela? É o R mais asterisco. Lembra que a função e a inversa dela trocam de posição o domínio e o contradomínio? Né? Então, o que era contradomínio ou imagem da função original, digamos assim, passa a ser o domínio da função inversa. E o que era o domínio da função original passa a ser a imagem ou contradomínio da inversa. Então, essa aqui é a maneira que a gente vai definir a inversa dessa função, e essa inversa vai ser dada por log de x na base A. Esse A satisfaz essas mesmas condições. Esse A aqui tem que ser diferente de 0 e maior que 1. E mais, observem que, como o domínio dessa função são os reais estritamente positivos, sem o zero, então esse x, por definição, tem que ser estritamente maior que 0. Só faz sentido calcular isso aqui para valores de x estritamente maiores que 0. Para valores negativos ou x igual a 0, não faz sentido essa conta. Tudo bem, galera? Até aí? Alguma dúvida? Tá? Então, essa vai ser a inversa da exponencial a elevado a x, tá? Vai ser a log de x na base A. Aí, olha só que legal. Como que vai ser o gráfico dessa função logarítmica? Não sei, mas eu sei que eu já sei o gráfico da exponencial. E como a logarítmica é o inverso da exponencial, então eu posso esboçar o gráfico da logarítmica a partir do gráfico da exponencial. Lembrando que a gente viu uma propriedade gráfica para as funções inversas, né? Então a gente viu o seguinte, ó, vamos pegar a exponencial de base, a exponencial crescente, base maior que 1, tá? A exponencial f de x igual a elevado a x, vou pegar a maior que 1, o gráfico dela, vou colocar de amarelo, é assim, ó. Passa bem aqui no 1.
Eu vou colocar a reta identidade aqui, ó. Mais ou menos, tá? Então, como que vai ser o gráfico da inversa dela? Vai ser o reflexo desse gráfico em torno da reta identidade. Então, vai ser assim, ó. Aqui não passa no 1, então bem aqui vai passar no 1 também, ó. Vai fazer assim, ó. E vai ser assíntota. O eixo Y vai ser uma reta assíntota a essa curva. Então, essa aqui de rosa, essa curva de rosa, vai ser o gráfico da logarítmica. Essa daqui é a log de x na base A maior que zero, tá? Isso aqui é A elevado a x. Tudo bem? E a decrescente, você faz uma análise totalmente análoga. A exponencial decrescente, ela é assim. Passa aqui no 1. A identidade está aqui, ó. Então, a logarítmica decrescente, ela vai ser assim, ó. Passa aqui no 1, se intercepta nesse ponto. Essa daqui de amarelo é a elevado a x decrescente. Essa de rosa é a log de x na base A decrescente. Tá? Isso aqui quando A menor que 1 e, obviamente, maior que zero por definição. Tá? Isso aqui quando A é maior que 1. Tudo bem? Ok? Dúvidas até aí? Não? Bom, algumas coisinhas para a gente falar sobre logaritmo. Logaritmo que, em geral, é uma dor de cabeça, né, para os alunos no ensino básico, não sei porquê. É tão legal trabalhar com logaritmos. Mas é porque eu acho que tudo parte da maneira como é apresentado ao aluno, né, também. Se você tentar entender o logaritmo como um expoente, fica muito fácil a ideia do logaritmo. Porque logaritmo nada mais é do que um expoente, né? Olha só, vocês lembram da definição de função inversa que eu falei para vocês, né? O que é a função? Você tem um conjunto A, conjunto B, você tem uma f de A para B, ela pega um x e leva em um y. Então, se eu pegar esse y, na verdade, ele é f de x pela função original, não é assim? Definição de função. Se essa função for objetora, ela admite uma inversa de B para A, uma f é menos 1, que pega esse y e traz de volta no x. Então, como foi que eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, ó, y é f de x, mais x é f a menos 1 de y. Isso aqui é a definição de inversa de função. Não é assim? Agora, pega essa f e essa f menos 1 como sendo a função exponencial e a função logarítmica, a inversa da exponencial. Olha como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Y é a elevado a x. Porque eu estou considerando f de x, deixa eu colocar para o lado de cá. Considera f de x igual a a elevado a x. E considera f a menos 1 de x igual a log de x na base A. Tá? Então, ó, y é a elevado a x, que é f de x.
X é a f a menos 1 log, na base A, de y. Essa aqui é a definiçãozinha. Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Fez sentido isso para vocês até aí? Só estou usando a definição de função inversa, tá? Lembra que eu falei o seguinte para vocês, ó, se eu pegar f a menos 1 e compuser com o y é f de x, então eu vou colocar f de x no lugar de y aqui, ó. Isso aqui dá x. Certo? E eu falei assim, ó, que se eu pegar f de x, só que x é f menos 1 de y, e compuser elas duas, eu volto para y. Para eu não ficar confundindo x e y, eu vou colocar tudo x, tá? Aqui é x, isso aqui é x. Essas duas aqui, eu falei para vocês anotarem, e eu chamei essas duas equaçõezinhas de leis de cancelamento das funções inversas. Né? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha só. A elevado a x. Mas quem é x? É o log de y na base A. Isso aqui tem que ser y. Para não ficar usando x e y, eu vou deixar tudo na variável x. Pronto. Aqui, ó. Log de y na base A é x. Mas quem é y? O y é a elevado a x. Esse aqui é a elevado a x. Pronto. Essas são as leis de cancelamento da função exponencial e logarítmica, já que uma é a inversa da outra. Então, se você pega uma base A e eleva ela a um logaritmo de mesma base, então o resultado dá esse x, que eu vou chamar de logaritmando. Tá? No caso da função logaritmo. E se você pega uma base A, eleva um expoente x e depois aplica o logaritmo de mesma base, então você volta para x de novo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então, galera, olha o seguinte, ó. Vou botar um asteriscozinho nessa definiçãozinha aqui, ó. Y é igual a A elevado a x, se somente se x é igual a log de y na base A. Vamos tentar entender agora, de uma vez por todas, o significado disso aqui, ó. Lembrando que esse x é esse expoente aqui, ó. Então, o que é esse logaritmo? Esse logaritmo, isso aqui é um número. O logaritmo é apenas um número, que na verdade é um expoente. É o expoente que eu devo elevar o a para obter esse y. Isso é logaritmo. De novo, ó, o que é log de y na base A? É o expoente que eu devo elevar essa base A para obter esse y. E se você entender o logaritmo dessa forma, fica muito fácil trabalhar com ele. Porque olha só. Porque olha só. Quanto que vale o log de... Pegar um bem facinho. De 4 na base 2. O resultado desse logaritmo é nada mais nada menos que o expoente que eu devo elevar a base para obter esse cara. Ou seja, qual que tem que ser o expoente do 2 para eu obter o 4? 2 elevado a quanto dá 4? 2. Então isso aqui dá 2. Isso é o logaritmo. É só um expoente o logaritmo, tá? Por exemplo, qual é o log de 81 na base 3? Qual é o expoente do 3 para obter o 81?
3 a quanto dá 81? 4. Pronto. Tá bom? Log de 125 na base 5. Qual é o expoente que eu devo elevar o 5 para obter 125? 3. Tá? Qual é o log de 2 na base 8? Não, na base 16. Hum? 4. Hã? 1/4. Muita gente pensa 4, né? Se você pensou 4, é porque você ainda não entendeu precisamente a definição. O logaritmo é o expoente que eu devo elevar à base para obter o logaritmando. Então, 16 é a base, 2 é o logaritmando. 16 a quanto dá 2? Ah, não sei de cabeça, professor. Se você não sabe de cabeça, chama isso aqui de x. E reescreve isso aqui assim, ó. 16 elevado a x tem que ser 2. Então, quanto que vale x? Tá? Ora, 16 não é 2 a quarta? Então, 2 a quarta elevado a x tem que ser 2. Então, 2 elevado a 4x, potência de potência, tem que ser 2. São iguais, então fico com os expoentes iguais. Então, 4x tem que ser 1. E, portanto, x tem que ser 1/4. Pronto. Então, o log de 2 na base 16 é 1/4. Sacou? É difícil isso? Não, se você entender logaritmo assim é muito simples. Porque é simplesmente um expoente o logaritmo. Tá bom? Aí nós temos algumas propriedades, eu não vou demonstrar essas propriedades, vocês já viram isso, mas elas são as propriedades que a gente obtém a partir das propriedades da exponencial, tá? Observe que a exponencial, ela transforma somas em produtos. A logarítmica transforma produtos em soma. Então eu tenho log de x vezes 1y na base A, então eu transformo isso em uma soma de logaritmos de mesma base, log de x mais o log de A. Tá? A exponencial transforma subtrações de expoentes em quocientes de potência de mesma base. A logarítmica transforma um log de x sobre y, esse quociente no logaritmando, em uma subtração de logaritmos. Opa, voltar. E A elevado a potência de potência, x vezes y é A elevado a x elevado a y. E a logarítmica, ela faz log de x elevado a y na base A, esse y vem para frente do logaritmo. É y vezes o log de x na base A. Tá bom? Ok? Tranquilo? Tudo bem? Tá. Olha só. Nós temos de novo, aquele número e lá que eu falei, lá naquele exercício de exponencial. Ele pode estar na base de uma função logarítmica. Se eu tenho a função f de x igual ao log de x na base e, isso aqui está bem definido. O e é diferente de 0, maior que 1. É maior que 0 e diferente de 1, né? Melhor dizendo. Então está bem definido isso daí, tá? Só que essa base é uma base especial e a gente dá uma notação especial a isso aqui. A gente vai escrever isso aqui, ln de x. Esse ln significa que é o log na base e. E a gente chama isso aqui de logaritmo neperiano, né? Em homenagem a John Napier, ou logaritmos naturais, tá? E a gente vai trabalhar muito com logaritmo quando a gente for trabalhar derivada, essas coisas, tá? Então, precisa treinar essas coisinhas. Então, todas as vezes que vocês virem ln de alguma coisa, significa que eu estou trabalhando na base e. Tá? E quando vocês não virem nenhuma base, por exemplo, log y igual a log de x. Isso aqui, na verdade, é log de x na base 10. Quando não aparece, a gente adota que a base é 10.
Quando aparece ln, então a base é e, tá bom? A gente poderia definir os logaritmos partindo dessa função logaritmo natural, considerando ela como a área abaixo de um dos ramos da hipérbole 1 sobre x, tá? Botei o slide. Esse log natural de x, ou ln de x, ele é essa área aqui, ó. Se eu pegar esse ramo da hipérbole 1 sobre t, com t de 1 até um ponto x qualquer, numericamente, essa área aqui é exatamente o valor de ln de x. Tá? Então, a gente poderia começar definindo as coisas dessa maneira e construir toda a teoria. Tem um livro do Elon, o livro Logaritmos do Elon Lages, ele faz essa abordagem muito legal, tá muito interessante quem tiver curiosidade, tá? Mas é muito importante essa base E, como vocês vão ver ainda mais à frente no nosso curso. Essa aí é a mesma definição que a gente utilizou aqui, tá? Mesma definição que nós utilizamos aqui, só que na base E, a mesma coisa. E aí as leis de cancelamento, essas aqui, ó, essas duas são as leis de cancelamento, só que ali elas estão na base E, a mesma ideia, tá? Só para registrar. Alguns exercícios para a gente fazer. A primeira eu já fiz, né? A segunda... Quanto vocês acham da segunda aí? Log de 1 sobre 27 na base 3. Consegue fazer de cabeça isso aí? Log na base 3 de 1 sobre 27. Quanto que dá isso aqui? Menos 3. Por que menos 3, professor? Porque 3 elevado a menos 3 dá o seguinte, ó. Isso aqui é o mesmo que 1, como é negativo, o expoente, eu inverto a base, não é assim? Então, 1 sobre 3 a terceira. E 3 a terceira é 27. Então, como 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27, então esse log dá menos 3. Ah, professor, eu não vou conseguir visualizar isso. Não tem problema. Log de 1 sobre 27 na base 3, chama isso aqui de x. O que é o x? É o expoente que eu devo elevar a base 3 para obter 1 sobre 27. E aí resolve a equaçãozinha. 3 elevado a x vai ser 1 sobre 3 ao cubo, que é o mesmo que 3 a menos 3. E como as bases são iguais, então x é igual a menos 3. Pronto. Então esse logaritmo é menos 3. Beleza? Alguma dúvida? Não? Beleza. Bota lá o slide. Próximo. Quanto que vale E elevado a menos ln de 5? Bom, lembra que das leis de cancelamento, quando eu tenho uma base elevado a um log de mesma base, o resultado dá o cara aqui do logaritmando, desse logaritmo. Então, se fosse, presta atenção, se fosse só E elevado a ln de 5, qual seria o resultado disso? 5. Tá claro para todo mundo? Seria 5. Mas não é 5, é menos, não é isso, é E elevado a menos ln de 5. Então, como é que eu posso fazer isso? Aí eu posso usar uma propriedadezinha do logaritmo que eu mostrei para vocês. Aquela propriedade assim, ó, quando você tem log de x elevado a y na base A, isso aqui é y vezes o log de x na base A. Esse cara vem para cá, ó. E se ele vem para cá, ele pode voltar para lá. Tá? Então eu posso fazer assim, ó. Posso fazer assim, ó. E elevado a menos ln de 5 é o mesmo que E elevado a ln de 5 a menos 1. Esse menos 1 que está multiplicando o logaritmo, ele vem para cima do logaritmando. E agora eu uso a propriedade, a lei de cancelamento. Base elevado a um log de mesma base, o resultado é só isso aqui, ó, que é o mesmo que 1/5.
Pronto. Ok? Tudo beleza? Tranquilo, né? Próxima. Se vocês não disserem que tem dúvida, eu vou tocando o barco para frente, tá? Próxima. Slide. Log de 80 na base 2 menos o log de 5 na base 2. Como é que calcula isso aqui? Bom, eu não sei, observem. Eu não sei qual é o número bonitinho, inteiro ali, bonitinho, que quando eu elevo 2 a ele, dá 80. Por exemplo, 2 elevado a quanto dá 80? Tem um número bem definido, esse número, eu não sei quanto é que ele é, mas tem esse número. Tá bom? E aqui a mesma coisa, eu não sei, 2 elevado a quanto dá 5? Não sei, é um número real lá, bonitinho, é irracional, para ser bem preciso, mas não sei quanto ele é. Mas eu quero essa operação aqui toda. Então essa operação, como é que eu posso fazer? Aqui eu não tenho uma subtração de log, então eu posso usar a propriedade. Eu posso reescrever isso aqui, ó, como um log na mesma base de 80 sobre 5. Tudo bem? Alguma dúvida? Porque quando eu tenho log de A sobre x sobre y na base A, isso aqui é o log de x na base A, menos o log de y na base A. Propriedade que eu falei agora há pouco, tá? E aí, quanto é 80 por 5? Hã? 80 dividido para 5? 16. Esse aqui é o log de 16 na base 2. E quanto é o log de 16 na base 2? 4. Por quê? Porque 2 a quarta é 16. Pronto. Tá bom? Deixa essa última para vocês treinarem, tá? Log de 100 na base 3, menos o log de 18 na base 3, menos o log de 50 na base 3, tá? Vê se vocês conseguem fazer. Ah, eu pulei uma ali, pulei a letra C, né? Deixo para vocês também. Essa aqui, ó. Escorrer um pouquinho, porque eu preciso falar das hiperbólicas, tá? Letra A, como é que eu resolvo aquela equação? E elevado a 5 menos 3 elevado a x igual a 10. Bom, esse aqui não dá para igualar as bases, né? Como a gente gostaria que acontecesse. Mas eu posso aplicar uns logaritmos aqui, ó. Eu posso aplicar ln, eu vou aplicar ln porque a base aqui é e, então já me ajuda se eu usar ln, log natural. Então, vou usar ln de e elevado a 5 menos 3x, vai ser igual a ln de 10. Certo? Isso aqui não é o expoente agora do logaritmando? Pela propriedade do logaritmo, isso vem para frente. Certo? Então, isso aqui vai ficar 5 menos 3x vezes ln de e igual a ln de 10. Certo? Então, vai ficar 5 menos 3x. Quanto que é o log natural de e? Quando você tem... eu falei o seguinte para vocês, ó, que quando a gente aplica um log de a elevado a x na mesma base a, isso aqui dá x, né? Pega o caso em que x é igual a 1. Calcula log de a elevado a 1 na base a. Quanto é que vai dar? Vai dar 1, que é o x. Ou seja, quando o logaritmando é igual à base, o resultado sempre dá 1. Tá? E é o caso. A base aqui, o logaritmando é e, e a base é e também, porque é ln. A base é e. Então, ln de e é 1. Esse aqui é 1. Igual ao log natural de 10. Aí isolo x. 5 menos ln de 10
é igual a 3x. Passei o 3x para lá, joguei aquele para cá. E esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, 5 menos log natural de 10 sobre 3 vai ser o valor de x. Então, qual é a solução dessa equação? É esse número. Se você quiser ver um valor aproximado para ele, você joga numa calculadora isso aí e vê. Tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Fazer só mais uma daí, tá? Bota lá pra gente. Vou fazer o item C. ln de x igual a 1. Bom, considere isso aqui uma coisa qualquer, tá? O que é ln de uma coisa igual a 1? Eu pego a base e elevo o logaritmo, não é assim? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui que está minha mão, que eu não sei quanto é, vai ficar e, que é a base, igual e elevado a 1, certo? Só que o que tem aqui é ln de x. Então ln de x é e elevado a 1. E elevado a 1 é e. Tudo bem? Vou apagar esse 1 daqui porque é caboquice. Tá? De novo. ln de x igual a e. O que é esse x? O que é esse cara que está na minha mão? Vai ser a base e elevado ao que está aqui. Então, x é e elevado a e. Pronto. Essa é a solução da equação. Tá bom? Observe que se você pegar ln de e elevado a e, isso aqui vai ficar ln, quando essas duas bases são iguais, isso aqui vem para frente, né? Nem precisa das bases iguais, usa a propriedade. O e vem para frente, log natural de e é 1, então fica e. E ln de e é 1, que a base e o logaritmando são iguais, que era o que a gente tinha, tá bom? Então, uma equaçãozinha. Deixa para vocês tentarem resolver as outras, tá? A letra B e a letra D de dado. Vou botar lá para eles olharem. Tá? Tentem fazer essas duas equaçõezinhas aí. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Não? Olha se... Deixa eu ver se só falta isso. Não. Vou fazer essa aqui, tá? Não vai dar para fazer todas que eu queria fazer. Eu preciso falar das hiperbólicas rapidinho. Se der tempo de falar das hiperbólicas e voltar, eu faço mais exercício. Considere essa função aí. F de x igual a 10 vezes o log na base 5 de 15 mais 10 vezes o seno de x. E faço o que se pede. Letra A, eu quero o valor de f de π meios. Muito simples, onde tem x na função, eu boto π sobre 2. Tá? Então vai ficar 10 vezes o log na base 5 de 15 mais 10 vezes o seno, e onde tem x eu boto π sobre 2. Seno de π sobre 2 é o que eu quero. Certo? Quanto é o seno de π sobre 2, galera? Hein? 1, obrigado. Olha, vocês ainda não decoraram os arcos notáveis, seno e cosseno dos arcos notáveis? Sugiro que decore logo, quanto antes, tá? Então, seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes o log na base 5. 10 vezes 1, 10. 10 mais 15, 25. Ok?
Quanto é o log de 25 na base 5? 2, porque 5 ao quadrado é 25. Então, isso aqui fica 10 vezes 2, e 10 vezes 2 dá 20. Então, f de π sobre 2 é 20. Tá ok? Tudo bem? Beleza. Item B. Determine os valores máximo e mínimo de f. Opa, essa funçãozinha aí, ela envolve um seno. E a gente já viu da aula passada, inclusive estava na prova, que para a gente encontrar os valores máximo e mínimo de funções que envolvem senos ou cossenos, eu olho para o valor máximo e mínimo da função trigonométrica envolvida, né? Então aqui, esse seno, eu vou substituir ele por 1 e por menos 1. E vou ver os valores que vai dar, tá? Então bora ver. No primeiro caso, o valor de f vai ser 10 vezes o log na base 5. Faz de cabeça comigo. Quando o seno for 1, vai ficar 10 vezes 1, 10, mais 15, 25. Quanto é o log de 25 na base 5? 2. 2 vezes 10, 20. Então, esse é o primeiro valor. E quando o seno for menos 1? De cabeça de novo. 10 vezes menos 1 dá menos 10. 15 menos 10, 5. Quanto é o log de 5 na base 5? 1. 1 vezes 10, 10. Pronto. Esse é o maior, então ele é o valor máximo. Esse é o menor, então ele é o valor mínimo da função. Pronto. Ok? Ficou claro? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Beleza. Bom, então acho que deu para a gente relembrar algumas coisas de funções exponenciais e logarítmicas. Deixa eu definir as funções hiperbólicas para vocês, tá? As funções hiperbólicas, elas são nada mais, nada menos, pela definição que a gente vai tomar, elas são apenas uma operação entre funções exponenciais de base e, tá? O cosseno hiperbólico, a gente define ele, cosseno hiperbólico de x, nada mais é que e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, e o seno hiperbólico de x, ele é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? Essas são as funções seno e cosseno hiperbólicas. Nós poderíamos definir as funções hiperbólicas partindo de uma outra abordagem. As funções circulares, seno e cosseno circulares, nós definimos elas a partir do quê? Do ciclo trigonométrico, lembra? Uma circunferência trigonométrica. Essas funções hiperbólicas, elas podem ser definidas a partir de uma hipérbole. Hipérboles que são cônicas, tá? A gente estuda isso aqui em geometria analítica. Isso aqui fazia parte do currículo do ensino médio, lá em geometria analítica. Só que hoje em dia, com o Enem, muita coisa foi omitida, né? Geometria analítica, quase não se vê nada de geometria analítica, na verdade. Não se vê mais números complexos, não se vê mais polinômios. A gente só vê as funções polinomiais, a quadrática e a afim, né? Então tem muita coisa que foi se perdendo aí nesse caminho. São coisas importantíssimas, tá? Tem diversas aplicações. Então eu poderia definir aqui as funções hiperbólicas, varrendo aqui uma região, aí eu paro num ponto, esse ponto aqui eu chamo ele de cosseno hiperbólico do
do valor, e esse aqui é o seno hiperbólico, mas eu não vou fazer essa abordagem, tá? Quem tiver curiosidade, tá tudo bem descrito lá no Stuart, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu vou partir dessa abordagem, vou definir qual seno hiperbólico é isso, o seno hiperbólico é isso, e a partir daqui a gente vai fazer algumas operações com eles, tá bom? Deixa eu te mostrar, ver se tem os gráficos aqui. Olha, o cosseno hiperbólico, o gráfico dele é assim, ó. E o seno hiperbólico, o gráfico dele é assim. Ó, essa curva aqui, ó, é o gráfico do cosseno hiperbólico. Parece até com a polinomial de grau 3, né? Mas não é exatamente a polinomial de grau 3. A x ao cubo ela é assim, ó. Tá? O cosseno hiperbólico é assim. E o seno hiperbólico, desculpa. O cosseno hiperbólico é assim, ó. Essa outra aqui. Observe que essa curva aqui, ela lembra um pouquinho a parábola, né? Mas isso aqui não é uma parábola, tá? Por muitos anos, uma aplicação clássica de funções hiperbólicas. Quando você pega duas hastes e pendura um fio por essas duas hastes, mesma altura, tá? Pega um exemplo, uma ponte, né? Pega uma ponte, você tem aqueles pilares e aí tem os cabos, né? Os cabos, eles fazem uma barriga assim, né? Aquela curva, por muitos anos, se pensou que era uma parábola, mas não. É uma curva modelada por uma função cosseno hiperbólico, chamada catenária, o nome da curva, tá? Então tem várias aplicações sobre isso. Velocidade de uma curva aquática, de uma onda aquática, desculpa, pode ser modelada por uma função tangente hiperbólica. O que vai ser a tangente hiperbólica? Tudo que a gente definiu lá no ciclo das funções circulares, quase tudo é muito parecido com as funções hiperbólicas. Lembra que eu defini o seno e o cosseno, e a tangente foi o quê? O que é a tangente? Seno pelo cosseno. O que vai ser a tangente hiperbólica? Seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico. Tá bom? Então é muito parecido, tá? Olha só, vamos fazer alguns exemplos aqui sobre essas funções. Bota aí o slide. Primeiro exemplo, mostra que a função seno é ímpar e a função cosseno é par. Eu não sei se eu falei sobre paridade de funções, mas eu não falei, eu vou falar agora, tá? O que significa uma função ser par? E o que significa uma função ser ímpar? Uma função é par sempre que f de menos x for igual a f de x. E uma função é ímpar sempre que f de menos x for igual a menos f de x. Tá? Por exemplo, a função y igual a x quadrado, ela é uma função par. Por quê? Porque se eu pegar, deixa eu colocar f de x, tá? Se eu calcular f de menos x, o que é f de menos x? É menos x ao quadrado, concorda? E o que é menos x ao quadrado? É o próprio x ao quadrado. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4 também. Então, menos x ao quadrado é x ao quadrado. E x ao quadrado é a própria f de x. Opa! Então, olha só. F de menos x é igual à própria função f de x. Então, eu digo que essa função é par. Se eu olhar para o gráfico da parábola x quadrado, o gráfico da parábola é assim, ó. Não é assim? Significa que se eu pegar um x aqui e calcular a imagem dele, essa imagem vai ser igual à imagem do simétrico dele, do menos x. F de menos x é igual a f de x. Isso para qualquer ponto do domínio da função. Então, qual é a característica gráfica de uma função par? É que a função, um lado, se eu pegar da origem para a direita do eixo das abscissas, esse lado é o reflexo desse outro. Ela é espelhada
em relação ao eixo y. Essa é a característica gráfica de uma função par. Tá bom? E graficamente, o que significa uma função ser ímpar? Uma função, vou pegar uma clássica, tá? Pega a função f de x igual a x a cubo e calcula f de menos x. O que é f de menos x? É menos x ao cubo. Mas quem é menos x ao cubo? É menos x ao cubo. Certo? Porque, por exemplo, menos 2 ao cubo é menos 8. É menos 2 ao cubo, tá? E quem é menos x ao cubo é f de x. Então fica menos f de x. Opa! Olha, f de menos x deu menos f de x. Então a função é ímpar. Graficamente, o que isso significa, professor? Significa o seguinte, ó. O gráfico da x ao cubo, ele é assim, ó. Mais ou menos. Imagine que fosse possível você pegar esse gráfico, tirar do plano cartesiano, girar ele 180 graus em relação à origem e voltar. O que vai acontecer? De novo, eu pego esse gráfico, tiro aqui do plano, giro 180 graus em relação à origem e volto para o plano. O que acontece com o gráfico? Ele volta para o mesmo lugar. Essa é a característica gráfica de uma função ímpar. Os pontos x, y, menos x, menos y, eles são simétricos em relação à origem. Tá? E olha só, eu mostrei agora há pouco os gráficos das funções seno e cosseno hiperbólico. Aqui, ó. Esse é o gráfico da função cosseno hiperbólico. Ele é simétrico em relação ao eixo y. E esse aqui é o gráfico da função seno hiperbólico. Ele é simétrico em relação à origem, 180 graus em relação à origem. Então, pelo gráfico, a gente já percebe que elas são... O cosseno é par e o cosseno hiperbólico é par e o seno hiperbólico é ímpar. Só que isso não é demonstração, tá? Eu só estou fazendo uma análise gráfica. Agora eu vou te mostrar que eles são par, que elas são par e ímpar, respectivamente, tá? Eu vou fazer só para o cosseno, deixo o seno para vocês. Eu sei que a função cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Para eu mostrar, observe, para eu mostrar que uma função é par ou ímpar, eu preciso calcular f de menos x. E ver se isso vai dar f de x, ou se vai dar menos f de x, ou pode ser que não dê nenhum dos dois, tá? A maioria das funções, na verdade, não são nem par nem ímpar. Existem funções pares, existem funções ímpares, e existem funções, que são a maioria, que não são nem par nem ímpar. Tá bom? Pode não dar nada. Aí, pelo gráfico, a gente já viu que vai ter que ser par, né? Bora ver. Cosseno hiperbólico de menos x, quem é? É e elevado, no lugar do x eu vou pôr menos x. Mais e elevado, no lugar do x, eu vou pôr menos x. Então, é menos da fórmula, e no lugar do x eu ponho menos x sobre 2. Então, isso aqui vai ficar e elevado a x, e elevado a menos x, mais, menos e menos, mais. Então, é e elevado a x sobre 2. Ora, mas isso não é próprio, isso aqui? É a mesma coisa, só invertir aqui, mas não altera nada. Então, isso aqui é cosseno hiperbólico de x. Se o cosseno hiperbólico de menos x é o cosseno hiperbólico de x, então, conclusão, cosseno hiperbólico é par. Como a gente viu pelo gráfico já. Tudo tranquilo? Tá? Deixo a paridade da função seno hiperbólico para vocês tentarem resolver, tá? Tentem lá depois. Próximo exemplo. Mostre que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é sempre igual a 1. Tá? Vamos ver isso?
Vou pegar a definição do cosseno hiperbólico. Quem é o cosseno hiperbólico? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E vou elevar ele ao quadrado. Menos. Vou pegar agora o seno hiperbólico. Quem é o seno hiperbólico? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E também vou elevar ele ao quadrado. E vou fazer essa conta. Quando eu terminar essa conta toda, tem que dar 1. Se não der 1, ou o enunciado está errado, ou então eu errei alguma conta. Tá? Vamos ver. Bom, o denominador aqui, vocês concordam que vai ficar 4, né? 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho uma soma, o quadrado da soma de dois termos. Como é que fica? Fica o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é assim? Quando você tem assim, ó, a mais b ao quadrado, quadrado da soma, é a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Produto notável, lá com a tia Maria Cotinha do fundamental que vocês estudaram, né? Quando você tem a menos b ao quadrado, isso aqui é a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Quadrado da soma, quadrado da diferença, tá? Então vou usar o quadrado da diferença aqui, ó, menos, e o quadrado da diferença eu vou já usar aqui, ó. Denominador vai ser 4 também, vai ficar o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? E vamos fazer conta. O denominador é o mesmo para todo mundo, então vou passar só um 4 aqui para todo mundo. Vou repetir isso aqui. 2 vezes. Gente, produto de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e... Quando eu somar x mais o menos x, vai dar quanto? 0. Certo? Mais e elevado a menos 2x. Aqui eu vou ter que fazer jogo de sinal. Menos e elevado a 2x, menos e menos, mais 2 vezes. Mesma coisa. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. X mais menos x dá 0. Menos e mais, menos e elevado a menos 2x. E olha que bacana. Esse elimina com esse. Esse elimina com esse. Então isso aqui vai ficar e elevado a 0 é 1. E elevado a 0 é 1. Então fica 2 mais 2, que dá 4, sobre 4, que dá 1. Pronto. Então está demonstrado. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado de qualquer, do mesmo valor, tá? X sempre dá 1. Na verdade, essa aqui é a chamada relação fundamental das funções hiperbólicas. Apaguei aqui, não era para ter apagado. Por quê? Porque eu falei que eu posso definir essas duas funções a partir de uma hipérbole. E eu não sei se vocês estudaram cônicas, mas se você estudou cônica, essa hipérbole é unitária, tá? A equação dela é x² menos y² igual a 1. A equação dela. E aí, ó, se esse ponto x é o cosseno e esse ponto y é o seno, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, então cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado tem que ser 1, que é essa relação fundamental. Tá bom? Então ela vem, na verdade, da definição das funções hiperbólicas, tá? Assim como o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado tem que dar 1, né? Para as funções circulares. Por quê? Porque a equação do círculo trigonométrico é x² mais y² igual a 1. Então vem tudo da definição, como a gente viu, tá? Tudo bem até aí, galera? Olha o próximo exemplo. Sendo f de x igual ao cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x,
Determine f do log natural de 3. Quanto que vale isso aqui? Olha só, parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito simples, olha. Essa f de x, antes de eu substituir o log natural no lugar do x, eu vou calcular, eu vou tentar ver quem é essa expressão, tá? O cosseno hiperbólico, eu sei que é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Certo? Mas o seno hiperbólico, eu sei que é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Dá para cancelar alguma coisa aí, galera? Dá, né? Esse cara com esse, ó. Certo? Então ficou e elevado a x mais e elevado a x. Ora, isso aqui é 2e elevado a x, tudo sobre 2. Opa! Olha só. É o próprio e elevado a x. Se eu pegar um cosseno hiperbólico de um certo valor e somar com o seno hiperbólico deste mesmo valor, o resultado disso nada mais é que pegar esse valor e elevar ele... pegar esse valor e elevar a exponencial de base e a ele. Potência de base e a ele. Tudo bem? Então, como eu quero calcular f de ln de 3, isso aqui nada mais é que e elevado a ln de 3. E quanto é e elevado a ln de 3? 3, porque a base aqui é igual à base daqui, então o resultado é 3. Pronto. Tudo bem? Ficou claro? Beleza. Vendo como é fácil? Que horas são? 5 minutos. Tá. Então, olha só. Eu falei para vocês que a gente pode definir a tangente hiperbólica como seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico. Tá aí. Tá? De maneira análoga, nós podemos definir a cotangente hiperbólico, que vai ser o cosseno hiperbólico pelo seno hiperbólico, igualzinho como a gente fez para as circulares, tá? Temos a secante hiperbólica. Lembra que a secante circular é 1 sobre cosseno. Então, a secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. Tá? A cossecante é 1 sobre o seno. Então, a cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico. Beleza? Então, nós temos tudo isso aí. Aqui só as equações, tá, de uma catenária, que é aquela, quando tem as duas hastes com o fio pendurado, a curva pode ser modelada por uma função cosseno hiperbólico desse tipo, tá, com esses parâmetros C e A. A velocidade de uma onda aquática é modelada dessa forma por uma função tangente hiperbólica. Então, nós temos várias aplicações. Essas funções, elas não surgiram assim... Não é à toa que a gente estuda elas, tá? Melhor dizendo. Tem aplicações delas, tá? Como tudo é função, tá? O nosso mundo, ele pode ser modelado por funções. E por isso a gente precisa estudar cálculo, que é o estudo dinâmico de funções, tá? Bom, vamos calcular alguns valores desses aí, só para a gente fechar a aula. Quanto que é o seno hiperbólico de 0? Deixa eu colocar as definições aqui das funções seno hiperbólico para quem ainda não decorou, tá? É isso aqui. E do cosseno hiperbólico é isso aqui. Vamos lá. Quanto é o seno hiperbólico de 0? Bom, onde tem 0 no seno hiperbólico, eu boto... Onde tem x no seno hiperbólico, eu boto 0. Então, é e elevado a 0 menos e elevado a menos 0 sobre 2. Quanto é e elevado a 0? 1. Quanto é e elevado a menos 0? 1. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Pronto. Então, o seno hiperbólico de 0 é 0. Tudo bem? Quanto é o cosseno hiperbólico de 0? É i elevado a 0 mais e elevado a menos 0 sobre 2.
e elevado a 0 é 1, e elevado a menos 0 é 1. Fica 1 mais 1, 2. 2 sobre 2, 1. Observem que esses dois valores coincidem com o seno e o cosseno das funções circulares de 0. Né? Seno de 0 também é 0. Cosseno de 0 também é 1. Tá? Mas é só uma coincidência. Tá? Vamos ver mais. Bota lá no slide. Deixa eu fazer a letra D. Seno hiperbólico do log natural de 2. Vai ser o quê? Joga aqui, ó. Onde tem x eu jogo o log natural. E elevado ao log natural de 2 menos e elevado a menos o log natural de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ficar bases iguais da potência e do logaritmo. O resultado é 2. Menos. Observe que aqui as bases são iguais, mas eu ainda não posso usar a propriedade por conta desse menos. Tem um menos 1 aqui, ó. Então o que eu faço com esse menos 1? Pá, jogo lá para cima, pela propriedade dos logaritmos. Então vai ficar e elevado ao log natural de 2 a menos 1 sobre 2. Isso aqui vai ficar 2 menos... Agora sim, base, logaritmo de mesma base, o resultado é 2 elevado a menos 1. Certo? Isso aqui é o mesmo que 2 elevado a 1 sobre 2 sobre 2. 2 menos 1 sobre 2 dá 3 sobre 2 sobre 2. E 3 sobre 2 sobre 2 é 3 sobre 4. Pronto. Então, seno hiperbólico do log natural de 2 é 3 sobre 4. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Um abraço, até a próxima, galera.